Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre dar a conta para um cliente, demitir o cliente, falar, cara, segue teu caminho e eu vou seguir o meu. Acontece, gente. Às vezes você quer manter um relacionamento forçado com o cliente, mas você vai acabar sofrendo demais por estar mantendo esse tipo de relação. Eu vou falar para vocês 10 motivos para você demitir um cliente. Primeiro motivo, desrespeito. Então, se o teu cliente é uma pessoa mal educada, que desrespeita você pessoalmente ou até profissionalmente, e ele frequentemente faz isso, já é um grande indicativo de que você não vai conseguir prosseguir com essa relação comercial. Você vai passar raiva, você vai ter dor de cabeça atendendo um cliente como esse, tá? Vai por mim, cara, eu já atendi mais de uma centena de empresas, sem brincadeira. E é muito raro ter esse tipo de cliente, mas ele existe, tá? Ele existe. Então eu quero que você não precise passar por isso, não pagar em dia. Tem um tipo de cliente que é muito específico, cara, que ele começa a te enrolar bem na época do pagamento. Então você manda a cobrança, né, pelo teu serviço, e aí ele paga sempre 10 dias depois, paga sempre quando ele quer, ou chora desconto de algo que você já tinham acordado. Esse tipo de cliente, ele não valoriza o seu trabalho, né? Então, por que você vai continuar com um cliente desses que não vê valor no teu trabalho, que ele acha que ele pode pagar você quando ele bem entender? Ele não considera que você tem um negócio, né? Que você tem uma empresa e você também precisa pagar em dia as coisas do seu negócio. Então, se você tem um cliente que fica te enrolando para pagar, é um sinal de alerta, é uma red flag. Fique esperto e, se for necessário, demita esse cliente. Aí tem um outro tipo de cliente que é o nosso terceiro motivo aqui. Ele exige muito tempo e muito esforço da tua equipe ou de você mesmo. Então é aquele cliente que absorve, drena as suas energias. Ele muitas vezes, esse cliente, ele não sabe nada do que ele está falando, mas ele quer sempre estar ali sugerindo, está trazendo as perspectivas técnicas dele para colocar no teu projeto, para colocar no teu trabalho, para fazer do jeito que ele acha que tem que ser feito. É claro que se você é um cliente, você pode sugerir, né, as coisas pelo que você está pagando, né? Se for comunicação, né, tipo marketing, claro, você vai ajudando a empresa, né, o profissional, a agência a direcionar o teu negócio. Por exemplo, é uma engenharia, né? Você vai construir uma casa. Pô, o cliente fica dando o palpite de que tipo de material tem que ser usado, essas coisas, tem que tomar cuidado, tá? Tome muito cuidado com esse tipo de cliente que ele fica te drenando, fica te absorvendo e fica consumindo muito os seus recursos. Então, por isso também é muito bom você ter um contrato bem amarrado do que é que esse cliente tem direito, tá? Porque senão depois ele começa a botar direitos ali que ele não tem. E aí entra também o quarto motivo para você demitir um cliente. Ele não valorizar o seu trabalho básico, né? Então, assim, quem não valoriza o seu trabalho não quer pagar por ele, né? Então não adianta você continuar com o cliente que ele não vai, todo material que você entrega, que tudo que você faz, ele nunca está satisfeito. Então a questão de valorizar o trabalho está relacionada a entender que você contratou um profissional que sabe o que está fazendo, né? A não ser que você não tenha você tenha imperícia, né? A qualidade técnica que você falou que tinha. Mas não é esse o nosso caso. A gente está falando aqui de um exemplo de um profissional que está entregando o seu melhor, está fazendo o seu melhor. Então, se esse cliente não valoriza, muitas vezes é porque ele é ignorante a respeito do que você tem que entregar, ignorante a respeito do que ele mesmo quer. E esse tipo de cliente não perdura, não vale a pena, você vai se estressar. E aí a gente tem também, quase que atrelado ao item anterior, aquele cliente que ele não respeita as suas orientações. Então, ele não te considera um profissional. Ele se considera melhor do que você no que você já faz. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de cliente, porque ele vai dominar o teu trabalho e ele vai te colocar abaixo e não no mesmo nível, ele vai te colocar abaixo dele e fazer com que você seja um lacaio dele, um escravo dele, trabalhando para ele porque ele paga.
entendeu? Ele é o dono do dinheiro, então ele considera que isso é o poder e você tem que fazer tudo. Então se ele não te respeitar e não te valorizar, tome muito cuidado porque você vai certamente arrumar dor de cabeça com esse cliente. Então, o quanto antes você puder, demita esse tipo de cliente ou deixe muito claro como você faz, como é o teu trabalho e o que você espera dessa relação comercial. Tem que ser bom para os dois. Não é porque o cliente paga que você tem que assumir todas as demandas extras que ele envia para você, tá? Não é porque ele paga que ele tem o direito de sobressair até pessoalmente sobre você. Ele não pode te desrespeitar e, obviamente, você também não pode desrespeitar o seu cliente. Esse aqui é meio que um bolo com tudo. Ele causa o estresse excessivo. Essa é a nossa sexta posição dos motivos que você pode demitir ou que você deveria demitir um cliente. Cara, tem cliente que vai causar estresse, tá? E é completamente normal. Em qualquer profissão, você vai se estressar em algum momento da relação comercial. Você pode se estressar. Agora, estresse excessivo, cliente que faz você ficar mal, esse cliente é BO, sai desse tipo de cliente, tenta deixar claro para ele que você vai cumprir até tal período, acerta no contrato, entendeu? Não pega também e larga tudo, porque isso aí pode te prejudicar judicialmente, mas deixa claro para ele que a relação não está indo bem, que a comunicação não está fluindo, que você não está conseguindo trabalhar direito com ele. Então, se é um cliente que te causa muito estresse por muito tempo, isso não vai te fazer bem à sua saúde e não vale nenhum dinheiro desse, tá? Então, fica essa dica aí que é bem importante e é real, tá, gente? Se você nunca passou por isso, você provavelmente vai passar, tá? Então, esteja preparado ou preparada para identificar esses tipos de cliente. O sétimo motivo são as expectativas irrealistas. O cara é um sonhador, ele chega muitas vezes, tá? Ele pode chegar com aquela alta expectativa, achando que você vai resolver todos os problemas da vida dele, que você vai fazer a empresa dele bombar, que você vai resolver aquele problema dele milagrosamente. E isso não vai acontecer. Porque se esse cliente já precisa de um resultado urgente, é porque ele protelou, ele deixou as coisas acontecerem arrastadas por muito tempo, né, para ele, ou no negócio dele, ou com ele mesmo. Então, esse tipo de cliente com expectativas irreais, ele vai te culpabilizar caso os resultados não sejam alcançados. Esse tipo de cliente, se você conseguir diagnosticar logo no início, você tem que, antes de assinar o contrato, deixar muito claro para ele todos os pontos do que vai ser feito, o que vai ser entregue, o que não vai ser feito, o que não vai ser entregue e principalmente quanto tempo leva para gerar o resultado que ele espera. Você está falando de serviços, de negócio, quanto tempo leva para gerar o resultado? Qual é o resultado final e quanto tempo leva, tá? Deixar muito às claras e tudo muito consciente para ele, tá bom? É uma dica de ouro que eu estou te dando, porque isso vai te livrar de tanta dor de cabeça, gente. Tanta dor de cabeça, você pode ter certeza que vai fazer bem para você e para o seu negócio. Eu estou dando essas 10 dicas para você identificar o cliente que não vale a pena, tá bom? O nosso oitavo motivo para demitir um cliente é quando o cliente não respeita contrato. Então, para ele, o contrato existindo ou não existindo, tanto faz. Então, esse é o tipo de cliente que ele não vai seguir as regras do jogo, as regras do que foi acordado. Então você pode se complicar muito com um cliente desse. Ele pode não te pagar, ele pode pedir mais coisas, ele pode querer te processar, por querer inverter o jogo, entendeu? E querer te processar. Então o cliente que não liga para contrato, você tem que ficar um pouco atento, tá? Sempre faça contrato. Sempre faça o cliente assinar. Tá? A gente tem muitas ferramentas aí de assinaturas digitais e que são válidas igual a um contrato assinado na mão. Tá? Então, se você ainda usa contratinho assinado na mão, pode usar uma ferramenta mais prática, tá bom? Mas nunca deixe de fazer o teu contrato, tá certo? Com o cliente e de seguir o contrato e fazer com que ele siga também. É uma obrigação civil de vocês. O nono motivo é cliente desonesto. Eu acho que é autoexplicativo, né, gente? Cliente desonesto, trabalhando com pessoa honesta, não vai dar certo, tá? Então, se cair um cliente desse para você e você tiver que atender ele, não atenda. Simplesmente, se você perceber que há desonestidade, encerre
o mais rápido possível a tua relação comercial com ele. E também atrelado ao motivo anterior, a gente fala do nosso último motivo, que é não estar alinhado com os valores da sua empresa e com os seus valores. E não estou falando da parte financeira não, estou falando de clientes que querem sempre dar um jeitinho. Né? Um cliente que vende um tipo de produto que não tem nada a ver com o valor os valores do seu negócio. Né? Então, se você, por exemplo, traz princípios, né, da sua vida pessoal para o seu negócio, você não vai aceitar que clientes, né, com princípios que destoam daquilo que você tem, façam parte da sua carteira de clientes. Então, tome muito cuidado com isso, né, de não aceitar só por causa do dinheiro. Eu tenho um mentor que ele foi dono de agência por muito tempo. E aí ele falava para mim, Ney, tem tipos de empresas que nós não atendemos. Aí eu, poxa, que interessante. Ele falou, porque vai contra os nossos princípios. Né? E então eu achei muito interessante isso. Ah, que tipos de empresa que ele não atendia? Fábricas de bebidas, motéis, apostas. Então, olha que interessante. Beleza, tem outras empresas que podem atender esse tipo de mercado? Sim, tudo bem. Esse empresário se posicionou de uma forma que ele não vai atender esse tipo de empresa. E está tudo bem assim também. Né? Então, se o teu cliente não se enquadra nos seus princípios, né, nos seus valores, também é um bom motivo para você demiti-lo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele tenha ajudado a você e que te ajude futuramente também a evitar esses clientes que vão te dar dor de cabeça, tá? Demita cliente que vai te dar dor de cabeça, beleza? Curta, compartilhe e também se inscreva aqui no canal que eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo relacionado a negócios, a inovação. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.